Pessoal, se preparem porque, olha, um terremoto político acaba de acontecer. Em um movimento político surpreendente, agora os líderes conservadores se veem obrigados a se ajoelharem perante o Pablo Marçal. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. Parece que o Pablo Marçal está ditando as regras do jogo e colocando todos em uma situação de vulnerabilidade. Esse segundo turno de eleições municipais promete dar o que falar e promete uma grande reviravolta, tá? Eu vou explicar tudo o que aconteceu e muito disso veio após, inclusive, né, uma grande traição aí do Nunes também, após o primeiro turno, que criticou o Bolsonaro, ou seja, menosprezou o Bolsonaro. Então, assim, tem muita coisa em jogo, muita coisa acontecendo. Enquanto isso, a gente vê também Moraes e Lula se desesperando porque a imprensa, que antes o protegia, né, colocava ali, omitia muitos fatos importantes que eles não queriam que viesse à tona, agora estão mostrando tudo e eles se veem sem saída, recuando e retrocedendo algumas ações que eles tiveram dentro desse ano de forma arbitrária. Então eu vou mostrar tudo para vocês, se preparem, porque tem muita polêmica dentro desse vídeo hoje. O Pablo Marçal mandou um recado direto e reto para todos os envolvidos, inclusive Bolsonaro. E isso, gente, promete aí trazer uma reviravolta nesse segundo turno, tá? Eu vou mostrar aqui tudo para vocês. Antes, só não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe o vídeo. É importante você compartilhar bastante e deixar o joinha. Bom, vamos começar aqui com a questão, eu vou mostrar para vocês uma notícia na qual mostra aí o Lula destruindo as Forças Armadas do Brasil, destruindo estratégias, negociações que poderiam ser benéficas ao nosso país por pura ideologia política, por implicância com Israel, por implicância com a Ucrânia, por implicância com os países que estão sendo atacados por países ditadores, porque a gente vê claramente qual é a posição, né, do Lula em relação a países antidemocráticos, são os que ele mais aí abraça e vem usando o tom neutro, não, porque temos que conversar, mas a gente vê claramente com quem ele se identifica. E isso está incomodando a ala da esquerda. Lula vem perdendo força, gente, e vocês vão ver aqui alguns pontos que eu vou trazer dentro desse boletim mostrando claramente para vocês. Olha só, começo já com essa primeira notícia, como eu disse, que saiu no jornal Poder 360, onde os líderes da esquerda se veem irritados com Lula, que mostra que ideologia do governo Lula barra licitação com Israel. O ministro aqui ficou bem estressado conforme a matéria, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, porque ele disse que a ideologia e as posições diplomáticas do governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva está atrapalhando o trabalho do ministério dele. Ele declarou que a população não sabe o que o ministério faz e que há ranços ideológicos contra militares. Então, aqui ele demonstrou a insatisfação dele com duas questões, né? A primeira delas foi uma das questões ideológicas que travaram uma licitação vencida por israelenses. A questão diplomática interferiu na defesa, houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel, mas por questões da guerra, né, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questão ideológica do governo, não podemos aprovar, o TCU não permitiu dar ao segundo colocado e nós estamos aguardando que essas questões passem para a gente poder defender. O segundo ponto que ele citou, o segundo caso, foi o que ele chamou de embaraço diplomático, foi a guerra na Ucrânia. Ele disse que tem uma munição aqui no exército que não usamos, a Alemanha quis comprar, está lá, custa caro para manter essa munição, fizemos negócio, um grande negócio, o governo não permitiu concluir. Por quê? Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos acordos de fertilizantes. Então, olha só essa notícia, gente, olha o que está acontecendo. A mídia vem expondo as questões ideológicas aí do governo Lula e que vem prejudicando a sua própria ala. Vem prejudicando interesses, conflitos de interesse. A gente vê claramente uma despreparação. E aí não para por aí. O governo se vê obrigado a recuar. Tanto o ministro Alexandre de Moraes também se viu isso. Eles estão vendo que está esquentando para o lado deles. E olha só a matéria que saiu aqui, ó, o X. Moraes manda desbloquear o X após cumprir ordens. Aproveita e comenta aí para mim se você já conseguiu acessar o X, tá? O ministro tomou a decisão após o X cumprir as exigências, pagar as multas, então ele pediu o desbloqueio da plataforma. Porém, o que acontece, né?
O desbloqueio, ele não ocorre de forma automática, ele é gradual e precisa de uma ação à Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, para dar andamento ao processo. Então, assim, já saiu no noticiário, ele já deu a ordem, o Alexandre de Moraes permitiu o retorno do X no Brasil. Eu confesso que eu me surpreendi, eu não esperava o retorno do X antes do segundo turno, né? Mas a gente viu aí que a recente decisão de Moraes em desbloquear o X após a empresa cumprir ordens é um reflexo desse momento crítico que a esquerda está enfrentando, gente, é a minha opinião. Agora que a imprensa começou a expor os segredos que antes foram cuidadosamente omitidos, os membros da esquerda parecem estar sentindo o peso da exposição, as consequências das ações, e essa situação revela uma fragilidade que eles tentaram esconder e agora desesperadamente buscam amenizar os danos à sua imagem. Então o Moraes, ao entrar nesse embate de braço de ferro aí, parece ter cometido um erro grande ao tentar se mostrar todo poderoso diante dessa grande crise, e a verdade é que sua atitude, né, de liberar aí o X agora, mostra, na minha opinião, tá, gente, uma hipocrisia da esquerda, claro, né, que sempre clamou por liberdade de expressão, mas quando confrontada com críticas tentou silenciar vozes diversas. Mas a revelação de segredos, práticas duvidosas agora à vista de todos, a esquerda não sabe como lidar com a realidade que está se revelando diante dos seus olhos. Então o desespero para controlar a narrativa e minimizar os danos é evidente. O desbloqueio do X é um sinal de que a estratégia de intimidade, de intimação, né, como eles vêm fazendo, não está funcionando. Então a gente percebe aí essa virada de jogo, tá? Um outro ponto aqui também que saiu agora é referente ao Pablo Marçal. Gente, olha só, o Bolsonaro, ele foi traído, tá? Aqui saiu no Globo que, olha só a atitude de Nunes. Quando precisamos, Bolsonaro não veio, agora não queremos mais. Olha que bomba aconteceu nesse segundo turno. Se no primeiro turno em São Paulo a participação de Jair Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes fez falta, no segundo turno, quem não quer que o ex-presidente entre em seu palanque é o prefeito paulistano. Saiu aqui no Globo, ó. Olha só, Nunes nunca vai declarar isso publicamente, mas em privado, segundo o jornal o Globo, a matéria, estou mostrando na tela, integrantes de sua equipe têm dito que nessa etapa da disputa a presença do Bolsonaro não só não ajuda, como pode até prejudicar a tarefa de conquistar o voto do centro. Então, o que pode atrapalhar o Nunes é Bolsonaro querer fazer campanha agora. Se Bolsonaro entrar agora na campanha do Nunes, só vai atrapalhar. Quando a gente precisou dele, ele não foi. Agora não precisamos mais, disse ao blog o deputado federal Paulinho da Força. E o Bolsonaro agora quer vir na janelinha? Janelinha não. Então, gente, aqui mostra sobre a tendência do eleitorado de direita, que já é votar em Nunes, porque é contra a esquerda. Então, o Nunes acredita que, por a direita não querer expulsar a esquerda de qualquer forma, ele não precisa mais do Bolsonaro. É uma forma deles restabelecerem aí o poder no centro, né? E deixar Bolsonaro de escanteio. Não precisa mais do Bolsonaro. Isso acendeu aqui uma oportunidade para o Marçal. Olha só, o Marçal aproveitou, vendo que o Bolsonaro foi colocado, né? Já que o Bolsonaro não quis dar o apoio para ele, preferiu dar apoio para Nunes. Marçal se posicionou e disse: Boulos será prefeito de São Paulo. Sabe por quê? O Marçal, ele trouxe aqui uma reflexão importante, gente, e que é importante a gente olhar. Ele acredita que 45% dos seus eleitores irão votar no Boulos. Por quê? Porque são pessoas que vivem na periferia, onde em 2022 o Lula venceu. Mas agora eles gostaram do Marçal e apoiaram o Marçal. Porém, como o Nunes desfez do apoio do Marçal, quando o Marçal disse que apoiaria Nunes, né, porque não ia apoiar o Boulos, Nunes disse que não precisava do apoio do Marçal. Tá aqui, ó. Essa é a notícia, não tô inventando não. Marçal condiciona apoio a Nunes no segundo turno, aqui, ó, a pedidos de perdão de Nunes, Tarcísio e Bolsonaro. Por quê? Porque ele afirmou que ele acredita que Boulos ganhará o segundo turno por causa de 45% dos eleitores dele. E como, né, o Nunes desfez do apoio dele, que ele daria nesse segundo turno, ele disse que não vai mais apoiar. Não vai ter palanque. No palanque dele, não. Então ele disse o seguinte, que com isso, o Nunes, devido à arrogância dele, né, o Marçal trouxe aqui, ele falou que devido à grande arrogância, ele vai perder
essa eleição, porque ele está rejeitando um público que era do Lula e que Marçal conseguiu equilibrar na comunicação. Então ele falou: não vou apoiar Ricardo Nunes e que fique registrado que não vai ter meu apoio pessoal pela arrogância deles. Tenho convicção de que eles não têm humildade para pedir perdão, afirmou Marçal, ressaltando que liberaria o voto dos seus eleitores, já que também não apoiará Boulos. Então ele disse que deixa os eleitores deles livres para votarem quem achar melhor. Então isso levantou uma ira, gente, muito grande dentro dos eleitores aqui do Marçal, que pode trazer uma grande reviravolta nessas eleições de São Paulo, principalmente. Por quê? Agora que o desprezo do Bolsonaro e a subestimação de Marçal podem custar caro para a direita. Muitos deputados estão dizendo que vão apoiar Boulos para que o Nunes não vença. E essa situação revela uma fragilidade na estratégia da direita e um erro grande de estratégia que pode se transformar em um bumerangue, impactando diretamente aí suas chances de sucesso nas eleições. Se a direita não começar a reorganizar, né, e reconhecer a importância do Marçal, do apoio e continuar subestimando ele, gente, a gente pode ter aí uma reviravolta muito grande nesse segundo turno. Agora eu quero saber de vocês. Vocês preferem que o Nunes vença? Ou vocês preferem, mesmo não gostando do Nunes, mesmo que o Nunes não é de direita, mesmo que o Nunes teve lá o problema com a questão das creches, ou vocês preferem o Boulos, totalmente de esquerda extrema, pessoalista e que apoia aí uma grande bandidagem, como a gente viu? O que vocês preferem? O que é menos pior, na opinião de vocês, hein? A direita apoiar a esquerda como uma vingança porque desprezaram Marçal e agora Nunes despreza Bolsonaro, então pegou duas grandes frentes, dois grandes líderes que se levantaram da direita, que é o Bolsonaro, né? E agora o Marçal, que conseguiu um grande número de apoiadores, e isso foi explícito nas eleições. E agora os dois públicos estão querendo se vingar de Nunes. E a vingança pode ser colocar Boulos na prefeitura. E aí, gente? O que é pior nisso tudo? Levanta uma questão importante que a gente tem que refletir. Então comentem aí. Essa briga está apenas começando. Até o segundo turno muita coisa ainda vai ter de reviravolta. E eu venho para trazer para vocês. Então continue acompanhando, se inscreve no canal. Obrigado, um beijo, até mais.